Estamos em contato com o César Augusto Arenhard. Ele é engenheiro sanitarista, representante da empresa Azimuth San, Saneamento e Meio Ambiente, que é de Santa Catarina, e foi contratada aí junto à Prefeitura de Lajeado para fazer dois estudos importantes, temas que a gente debate a todo momento, há anos, que são recolhimento do lixo. Lembrando, Lajeado tem uma empresa que foi contratada agora de forma emergencial por 6 meses para fazer esse recolhimento. Inclusive, representantes da Coleturb vão falar hoje à tarde na Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos. Ainda tem muita reclamação em relação a isso. E também para falar sobre saneamento básico. Lajeado estuda a possibilidade de renovar o contrato com a Corsan. Ele é vigente até 2032, poderia se estender, né, daqui para frente por mais 30 anos, mas aí a Corsan teria que fazer mais investimentos que até aqui não foram feitos, ou faz uma licitação, uma outra empresa pode vir assumir. Então, por isso, a Azimuth, que foi indicada, inclusive, pelo um grupo de empresários aqui, de entidades da nossa região, e a prefeitura foi atrás, buscou informações e contratou. O Fórum das Entidades foi quem indicou a Azimuth, pelo trabalho, pela referência que já tem nesse tipo de serviço. A gente vai conversar com o César Augusto Arias para falar um pouco mais desse trabalho, quando começou, como é que está sendo executado e o que a gente tem de previsões também para conclusões, tanto em relação ao saneamento básico, quanto em relação ao recolhimento do lixo. Tudo bem, César? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer aí estar com vocês. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. É importante decisão da administração pública, né, em avançar nesse tema. Nossa empresa é uma empresa que já atua há 35 anos no setor de engenharia e infraestrutura e também na área de saneamento básico. E nós temos dois desafios aí com a prefeitura. O primeiro deles, né, o estudo que já está em andamento em relação ao aspecto relacionado a resíduos sólidos, ao manejo de resíduos sólidos. Então, desde o dia 4 de junho, né, nós tivemos a autorização para início desses trabalhos, já tivemos em campo, já buscamos documentos disponibilizados pela prefeitura, das operações que são realizadas, principalmente pelas duas empresas que fazem os serviços, tanto da coleta domiciliar, a Coleturb, quanto da coleta seletiva, a GLV. Estamos estudando esses documentos. Vamos aproveitar essa oportunidade para elaborar um estudo de projeção populacional bastante detalhado para o município de Lajeado, que nos dê oportunidade de entender o crescimento da cidade por setores censitários, pelas regiões, pelos bairros, né? E, inclusive, cruzando isso com os impactos decorrentes das cheias ocorridas aí no município de Lajeado. A partir disso, a gente vai fazer uma revisão dos setores de coleta, das frequências de coleta, das melhorias possíveis para a melhor prestação de serviço de manejo de resíduos sólidos, e isso vai resultar na elaboração de documentos obrigatórios, né, e exigidos pelo próprio Tribunal de Contas para a preparação de uma licitação, onde vai ser desenvolvido o estudo técnico preliminar, o que a gente chama de ETP, o próprio projeto básico para essas soluções e também o orçamento que dará base para uma futura licitação. Como foi comentado aqui, né, esse contrato atual ele está vigente por 6 meses, então na nossa cronologia aqui, esse contrato teria validade aparentemente até o final do mês de setembro. Então, o objetivo nosso é proporcionar esses documentos e esses elementos para a Prefeitura de Lajeado poder, o quanto antes, avançar numa nova licitação. César, o que você pode adiantar para nós? O que vocês já concluíram até o momento com base nesse estudo que vocês iniciaram? Bem, a gente chegou a fazer uma visita em alguns bairros de Lajeado, né, verificando, infelizmente, bastante material exposto, né, e lixeiras também de algum nível de degradação. E isso a gente sempre tem aquela ideia, né, quando a cidade não está limpa,
fica mais fácil as pessoas não colaborarem com a limpeza da cidade, então tem que ter aí realmente uma melhoria nesse aspecto das rotinas de coleta e da sistemática de coleta, para que esses serviços não atrasem, que esses serviços tenham uma melhor consistência e frequência de horários, né, podendo garantir à população que no momento que ela coloca o lixo na rua, né, coloca os resíduos lá disponíveis para coleta, eles realmente vão ser coletados naquele período devido. Então, esse é um ponto que a gente acha que Lajeado merece, assim, uma oportunidade de ter um serviço com uma qualidade melhor, né, com uma frequência bem pensada, com horários pré-determinados, e isso vai exigir, é claro, a contratação de serviços bem dimensionados. Então, esse é um ponto importante, né? A gente sempre procura fazer um estudo de setorização, admitindo os tempos de deslocamento, toda uma estrutura de engenharia que tem por trás da prestação desse serviço. Um outro ponto que a gente está avaliando, é claro, sempre é bom entender que na outra ponta, né, de um serviço de qualidade, que a gente vai procurar uma qualidade máxima para esses serviços, tem a parte dos custos, né? Os custos sempre podem impactar tanto a prefeitura e diretamente os moradores, né, que não desejam pagar tanta coisa que já se paga hoje, né, pagar taxas e tarifas mais elevadas, mas então aí tem um ponto de equilíbrio, né, de como a gente pode modernizar os serviços, de repente com a aplicação do uso de contentores para melhorar o acondicionamento dos resíduos em algumas localidades. Então, isso tudo a gente está avaliando qual é que é o ponto de equilíbrio entre a disponibilidade técnica de um bom serviço e os preços que o município está disponível a pagar por esses serviços. César, uma das possibilidades que a prefeita Gláucia, aqui de Lajeado, levantou um tempo atrás era a instalação de containers. Isso está sendo verificado por vocês, essa possibilidade? Lajeado se encaixaria, teria as condições para termos containers aqui em algumas partes, né? A parte central, parte onde tem mais recolhimento do lixo. De que forma que vocês veem essa possibilidade? Se já em outros estudos indicaram essa possibilidade também? Sim, essa é uma técnica que vem crescendo bastante, né? Em várias cidades do país, utilizando esses contentores, mas isso também provoca aí uma necessidade de uma reeducação da própria população no acondicionamento dos resíduos. Porque esses contentores, eles têm que ficar em locais estratégicos e que viabilizem, né, uma entrega desses resíduos, onde o cidadão, saindo da casa dele, ele não ande mais que 50 metros para levar esse resíduo até um contentor. Então, tem pontos positivos, mas tem pontos negativos também, do cuidado desses contentores. Eles têm que ter um cuidado permanente para ele ser tratado como um equipamento público, né? Digamos assim, que tem uma boa apresentação. Ele não pode se tornar ali uma lata de lixo, um ponto inadequado que possa trazer acúmulo de vetores, ratos, baratas, esse tipo de coisa. Pelo contrário, ele tem que ser um equipamento que ajude, né, o asseio da cidade. Então, a gente está estudando, sim, isso. Isso muda um pouco o conceito, né, da forma de fazer a coleta dos resíduos, mas a gente vai usar isso como uma alternativa, né? E os nossos estudos devem apresentar para a própria prefeita essas alternativas com ou sem essas inovações, essas melhorias, digamos assim, técnicas, né, que poderiam ser proporcionadas para o serviço. O prazo, então, para a apresentação desse estudo é até o mês de setembro? Não, na verdade, a gente tem um prazo agora para início de julho, apresentar já uma primeira versão dos estudos para que seja discutido internamente com a prefeitura. No nosso cronograma, a gente tem uma previsão aqui de que na primeira semana de julho nós estaríamos já apresentando
um desenho aí do que a gente imagina, né, com uma prévia do estudo técnico preliminar, do projeto básico e também do orçamento, que é muito importante aí nessa fase. A gente já vem trabalhando, né, com uma equipe dedicada a esses estudos e não estamos medindo esforços para entregar para o Lajeado o mais rápido possível um desenho aí diferente de como fazer esses serviços. Até porque depois a prefeitura terá que analisar esse estudo e já preparar uma licitação para que em setembro, quando sai a empresa contratada de forma emergencial, já se tenha uma nova empresa, né? A prefeita até falou que tem uma ideia de, em determinado momento, utilizar a empresa que está ainda prestando serviço e já com a nova empresa para que não fique tudo sobre uma equipe que não conhece muito bem a cidade, né? Por isso que a gente toma o cuidado, né, de também fazer a setorização, revisar a setorização, que são os roteiros de coleta, né, de como isso vai ser definido, a gente ter um tempo até para que a empresa se prepare para isso, né, que ela mobilize, se for uma outra empresa ou não, mas que ela mobilize os equipamentos, que ela mobilize a força de pessoal, que se possa levar até uma transferência dessas técnicas, né, que serão aplicadas para que no momento que isso iniciar essa operação, ela já seja uma operação que entre, digamos, numa rotina mais próximo da normalidade. O senhor diria que, pelo que está verificando, tem muita coisa para mudar em relação a como é feito hoje o recolhimento de lixo em Lajeado? Então, a gente procura sempre partir, né, principalmente na parte dos setores de coleta, a gente procura partir das práticas que já se tem hoje, de forma a tentar impactar o mínimo possível, principalmente nos horários de coleta que são aplicados nas operações atuais. Mas existe a possibilidade, sim, de a gente ter mudanças, inclusive em frequências, né? Porque a gente vê que em muitos lugares, né, onde você tem uma coleta diária, né, talvez é aquela dúvida, será que realmente precisa ter uma coleta diária nessa localidade? Ou ela poderia ser uma coleta alternada? Então, isso tudo a gente está avaliando assim, com o máximo cuidado, levando em consideração os estratos populacionais, né, as concentrações de população, que ela está diretamente relacionada à quantidade de resíduo gerado, para que a gente tenha a melhor solução possível para o município de Lajeado. E César, sobre o contrato com a Corsan, o que você já pode nos adiantar? Bem, o contrato com a Corsan, o que eu posso te dizer até agora é o seguinte, o nosso propósito, né, a gente sabe que o município tem um contrato ainda vigente, né, um contrato que tem ainda, se não me engano, 10 anos ainda de validade, mas, por outro lado, né, desde 2020, nós temos uma nova exigência federal, que é o novo marco do saneamento básico, que estabelece metas para a implementação, né, das estruturas de saneamento básico para os municípios, onde as principais metas incluem o abastecimento de água, que no caso prevê que 99% da população tem acesso à água tratada, e o esgotamento sanitário, onde se prevê que 90% da população tem acesso a serviços de esgotamento sanitário. Além disso, existe uma outra meta importante, né, que tem uma relação direta aí com a questão dos recursos hídricos, que é a meta de redução das perdas, né, que tem um objetivo de chegar até o ano 2033 com uma perda máxima de 25% entre o volume produzido e efetivamente o volume consumido no município. Então, diante desses desafios, existe uma indefinição, né, uma preocupação, digamos assim, da administração pública, e especialmente da prefeita e do vice-prefeito, né, com quem a gente conversou já bastante, sobre que caminho seguir, né, o que se vai para frente, se renova esse contrato, mas em que bases contratuais, em que bases de planejamento que a Corsan oferece ao município.
Então, o trabalho ele ainda está iniciando. O aspecto desses serviços, a gente está dando uma prioridade até para finalizar os estudos aí de resíduos sólidos, mas esse trabalho ele vai andar, né, de uma forma paralela para que a gente possa oferecer à prefeita totais subsídios, né, e elementos para ela poder buscar o melhor caminho para o município, seja ele através de uma renovação com a Corsã, ou seja ele através de alguma outra alternativa, né, de eventualmente, até como já se ouviu comentários na cidade, de até fazer uma nova licitação e buscar um novo contrato, né, partindo de um ponto zero. Então, esse é o estágio que está hoje. A gente está ainda numa fase de recebimento de informações. Nós estamos até preparando um documento para solicitar oficialmente informações à Corsã, né, em relação ao estado dos ativos operacionais, aos dados técnicos operacionais, comerciais, para que a gente possa desenvolver esse estudo, né, dentro de um horizonte de projeto que possa, então, dar os subsídios para o município de como ele deve agir em relação a esse contrato. Uma coisa que é importante, né, a gente destacar, entrando nesse aspecto, que é uma preocupação do projeto, é a quantidade digamos assim, de atores envolvidos, principalmente nos serviços de abastecimento de água. Lajeado, de uma certa forma, hoje tem um serviço de água ofertado por 4 diferentes fontes. A gente tem a Corsã, que tem um contrato de concessão vigente. A gente tem associações que têm autorizações para fazer o abastecimento em localidades específicas. A gente tem condomínios privados, que também têm seus sistemas próprios. E a gente tem também uma parcela da cidade que é operada pela própria prefeitura. Então, esse é um ponto que, independente da solução que seja tomada na frente, é um problema que tem uma natureza que envolve saúde pública. O município tem que criar um conceito, né, de operação futura que possa dar segurança no abastecimento, possa garantir uma modicidade tarifária. A gente sabe que sempre quando se discute esses pontos, né, está envolvido sim o aspecto econômico de se pagar uma menor tarifa possível, mas temos que ver o outro lado também, que qualquer solução aí tem que ser dada uma sustentabilidade pela tarifa. O município tem o compromisso de disponibilizar esse serviço público, seja através da Corsã ou de qualquer outro mecanismo, mediante a uma tarifa que esteja dentro da capacidade de pagamento dos usuários, mas que os serviços garantam uma qualidade sanitária e uma qualidade de saúde pública à população. Então, essa é a nossa visão do trabalho, né? A ideia é desenvolver um diagnóstico e um prognóstico com cenários para que a prefeitura, né, a administração municipal, possa, de uma forma crítica e segura, tomar as decisões futuras de que caminho a ser seguido. Tá certo. Conversamos com César Augusto Arenhard, engenheiro sanitarista, representante da empresa Azimut de Santa Catarina, que está fazendo esse levantamento aqui sobre o município de Lajeado. 2 estudos, né? Lixo e também saneamento básico. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado pela atenção, estamos à disposição. Lembrando, é um investimento de cerca de R$100 mil nesses 2 estudos aí que a prefeitura está fazendo, como ele falou, então, primeira semana de julho, ou seja, contemplando o período de 1 mês, mais ou menos, para fazer a análise do lixo, que é a prioridade. Depois, a questão do saneamento básico. Corsã também é assunto importante, mas esclarecer um pouco alguns pontos aí para a nossa região.